Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs, a mais esse nosso momento de culto. Momento este que iremos meditar na palavra do nosso Deus, cantar louvores ao seu santo nome e também orarmos para que Ele continue sempre estando presente em nossa vida e também sempre nos abençoando. Que nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco nesse momento de culto. Amém. Irmãos e irmãs, eu gostaria de convidar esse momento a cantarmos um hino. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstância. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstância. Aleluia, glórias, aleluia.
Chegado o momento em que convido a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de logo mais. A leitura se encontra na carta de Efésios, capítulo 5, dos versículos 22 a 36. Efésios 5, 22 a 33. A leitura encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículos 22 ao 33, onde lemos assim: Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso também para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas, ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a sua igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa, como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Até aqui a leitura. Gostaria de convidar a cantarmos mais um hino. Nada poderá te separar do amor daquele que te escolheu para você ter a vida eterna junto com ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo.
nosso Senhor. Irmãos, nesse trecho da carta de Efésios, vemos o início de algumas instruções que Paulo dá aos cristãos de Éfeso para a vida no lar. Começando pelo relacionamento conjugal, do qual o nosso texto trata, continuando no capítulo 6, falando aí sobre pais e filhos, e finalizando falando sobre servos e senhores. Porém, antes de entrarmos em nosso texto em si, e acredito que para entendermos melhor o que Paulo está querendo nos dizer nessa nossa leitura, eu convido a olharmos para o versículo 21, que diz assim: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Meus amados irmãos, esse versículo podemos dizer que é uma chave importante para entendermos o que Paulo vai falar daqui para frente. Isso porque esse versículo está conectado com o que o Paulo também fala anteriormente no versículo 18, que diz: encham-se do Espírito de Deus. Trago isso para a nossa reflexão de início, pois podemos entender que esse sejam obedientes uns aos outros como uma consequência direta de nos enchermos do Espírito de Deus. Em outras palavras, a vida no Espírito se manifesta também no fato de nos submetermos, de nos sujeitarmos uns aos outros, nos colocando assim a serviço uns dos outros. E esse entendimento é importante para entendermos Paulo e o que ele quer dizer com o viver debaixo dessa vida no Espírito, que é uma vida em que cada pessoa tem o seu lugar e tem a sua função, estabelecidas por Deus, inclusive na família. Outro ponto importante para sabermos em Paulo é que ele vê todas as relações cristãs na família como algo qualificado, não apenas na lei de Deus ou na ordem da criação, mas pela fé em Jesus Cristo. E essa, irmãos, é a fundamentação de tudo o que vem a seguir, de tudo isso que Paulo nos diz em nosso texto. Essa relação que Paulo estabelece na família entre marido e mulher, em que ela deve considerar o marido como o cabeça, obedecendo a ele, tem a ver com a relação de Cristo com a igreja. Em outras palavras, Paulo vê o relacionamento entre o marido e mulher numa perspectiva cristológica, ou seja, uma perspectiva em Cristo Jesus. Queridos irmãos, um detalhe desse nosso texto, que é bastante usado em casamentos, mas pouco agrada, tanto por não haver uma compreensão correta dele, como também por parecer, digamos, afrontar o espírito de nossa época, ou por ser politicamente incorreto, é que se, ao mesmo tempo em que ele parece ser contra a cultura de nossa época, ele foi, com certeza, totalmente contra a cultura da época de Paulo. Isso porque, naquele contexto em que Paulo viveu, o papel na mulher, seja na sociedade, seja na família, era sempre visto em segundo plano. Isso quando não era totalmente descartado de vez. E podemos ver isso claramente em muitos textos daquela época, inclusive em textos de grandes filósofos, tais como Aristóteles e Platão. Assim sendo, é importante termos em mente que Paulo não usa, no grego, o termo submissa ou obedecer num sentido de obediência servil, de humilhação, sendo assim, digamos, quase que inferior em valor e capacidade. Não é isso. Paulo usa esse termo na realidade no sentido em que a esposa se coloca voluntariamente em Cristo pela fé diante do seu marido, não como humilhação ou inferioridade, mas por amor a ele. Acredito que um bom exemplo dessa submissão ou obediência nós podemos encontrar no Evangelho, segundo Lucas, lá no capítulo 2, que nos diz que o menino Jesus era submisso, ou podemos também dizer que o menino Jesus era obediente a Maria e José.
Obviamente, Lucas não está querendo dizer que Jesus era inferior a eles, afinal, ele é o Filho de Deus. No entanto, Jesus reconhecia e sabia o seu lugar. E o seu lugar era de reconhecer em Maria e José os seus pais e se colocar assim debaixo de suas autoridades. E isso não diminuiu em nada o valor de Cristo ou de quem Ele é. Afinal, Ele é o nosso Salvador. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, esse sujeitar-se, submeter-se ou obedecer ao marido, assim como a igreja a Cristo, é totalmente contra a cultura daquela época. E também, de certa forma, contra a nossa. Não porque a mulher deve se humilhar ou ser vista de forma diferente, ao contrário, ela deve ser vista de igual para igual com o homem. A mulher, nem melhor, nem pior que o homem, assim como o homem, nem melhor, nem pior, mas ambos de forma iguais. Assim, cada um tendo a sua função que foi estabelecida por Deus na família e na vida conjugal. E isso se completa e fica muito mais claro para todos nós e é exposto quando Paulo começa a falar para os maridos. Sim, quando Paulo começa a expor isso aos maridos, suas responsabilidades. Porque se, por um lado, a relação da esposa com o marido espelha a igreja em relação a Cristo, naturalmente Paulo, ao falar do marido, em relação à esposa, também usa Jesus Cristo como modelo. E venhamos e convenhamos, meus queridos, esse é um modelo difícil, muito difícil de ser seguido. Porque, afinal, Cristo se entregou pela igreja. Ele deu a sua vida por ela. Paulo diz que o marido deve amar aquela que já está com ele, aquela que já é sua esposa, aquela que já o ama. Enquanto que Cristo se entregou por todos nós, até por aqueles que o rejeitaram, que o desprezaram, que o não queriam como seu Salvador. E mesmo sendo esse amor de Jesus Cristo incomparável, Paulo coloca exatamente esse amor, essa entrega de Jesus como um modelo para o marido. E meus queridos irmãos, esse modelo fica muito mais extraordinário, muito mais completo quando lembramos, com base no versículo 26, que por meio do batismo, Cristo purificou a sua igreja e dessa forma a santificou. Ou seja, a igreja é santa aos olhos de Jesus Cristo, apesar de ser composta por pecadores. Paulo quer mostrar com isso que o amor verdadeiro, ele não procura no outro um motivo para amar, não procura no outro uma justificativa para ser amoroso. O amor apenas existe de forma incondicional. Em outras palavras, não é assim, eu amo porque, ou eu amo por causa. Não, eu simplesmente amo. Assim como Jesus Cristo amou a sua igreja e pela sua morte, através do batismo, a purificou. Assim, Cristo purifica a sua igreja com o batismo e dessa maneira a santifica e a apresenta a si próprio como sua esposa, de forma gloriosa, de forma bela, pura, perfeita, sem mancha ou rugas ou qualquer outro defeito. E é dessa forma que Paulo diz que o marido deve amar a sua esposa, assim como ele ama ao seu próprio corpo. Se ele ama a sua esposa, ele ama a si mesmo, afirma Paulo. Afinal, ninguém, exceto em caso de doença ou de algum fator psicológico, gosta de fazer mal ao seu próprio corpo. Não é mesmo? Nós cuidamos do nosso corpo. Nós alimentamos o nosso corpo para que ele cresça e se desenvolva. Vocês agora conseguem perceber a partir de tudo isso por que não tem lógica alguém usar esse texto como um exemplo de submissão ou obediência servil ou de humilhação da esposa, ou querendo dizer que a Bíblia diz que a mulher é inferior ao homem ou que a esposa é inferior ao marido? Não tem lógica. Cristo é o modelo desse amor, de um amor sacrificial pela igreja. Esse é o padrão que Paulo estabelece do amor do marido pela esposa.
Jesus jamais se colocou diante da igreja como um tirano que, podemos dizer, que põe o pé sobre o pescoço daquele que ele domina. Não. Na realidade, Jesus, ele se coloca como um marido que salva sua esposa, que se entrega a ela, que dá a sua vida para ela. Assim sendo, a imensa verdade que Paulo cita no Evangelho, onde não há diferença da salvação para ninguém, independente de quem seja, essa verdade imensa, ela é centralizada no amor de Cristo pela igreja. Essa, meus amados, essa é a visão positiva de Deus sobre o relacionamento no casamento, na vida conjugal. É uma relação em que cada um tem a sua função, sim. Cada um tem a sua função e tem que exercer a sua função. Mas ambos são conduzidos juntos e igualmente pelo amor, sendo o modelo, Cristo e a igreja. Portanto, sendo o modelo o amor de Cristo pela igreja, entendemos que os maridos devem enxergar suas esposas como o que é de mais importante em sua vida, ao ponto de se entregar por elas, de entregarem a sua vida se for preciso, assim como Cristo se entregou pela igreja. E as esposas devem respeitar e reconhecer seus maridos como alguém importante para elas, se acolhendo sempre no amor de seus braços, assim como a igreja respeita e reconhece e se acolhe nos braços de Cristo Jesus. Que nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo guarde essas palavras em nossa mente e em nossos corações para todo sempre. Amém. Amado Senhor, gostaria nesse momento de convidar a cantarmos mais um hino. Passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro. Interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz, o Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha a
chegada a hora em que gostaria de convidar a juntar nossas mãos, baixar nossas cabeças e falarmos com o nosso Pai Celestial em oração. Amado Pai, glórias te damos por sempre estar envolvido em nossa vida, por sempre estar presente dia a dia conosco, de sempre enviar Teu Santo Espírito a cada um de nós, dia após dia, para que Ele alimente a fé em nosso coração, para que Ele seja um aconselhador, para que Ele nos ajude sempre a fazer as melhores escolhas, andar sempre, assim, andando sempre pelo caminho correto. Amado Pai Celestial, também te agradecemos pela vinda de Teu Filho a este mundo, que nos ensinou sobre o Teu amor, sobre a Tua paz, sobre a Tua graça, Teu perdão e salvação. Pedimos, ó querido Pai, que, se for da Tua santa vontade, continue abençoando os nossos irmãos pelo mundo. Continue dando a cura para aqueles que estão enfermos. Continue estando com todos aqueles que estão passando por momentos de aflição e sofrimento. Estenda a sua mão graciosa sobre cada um deles e faça com que eles saibam que Tu estás ao lado de cada um deles, que eles sintam a Tua presença com eles nesses momentos que muitas vezes são difíceis em nossas vidas. Amado Pai Celestial, também de forma especial, queremos Te pedir que Teu Santo Espírito esteja com todos os maridos e com todas as esposas por este mundo. Que todos entendam que o relacionamento conjugal é um espelho do amor de Cristo pela Igreja e da Igreja por Cristo. Que Teu Santo Espírito sempre dê a sabedoria e orientação necessária para que maridos e esposas possam se amar, se respeitar e caminharem juntos nesta vida. Também queremos Te pedir, ó Pai, que continue entregando, através dos governadores e também dos prefeitos, mais e mais vacinas ao Teu povo. Que mais vacinas possam chegar, mais pessoas possam ser vacinadas e assim, esse período tão conturbado de nossa vida, que já estamos aí quase há 2 anos vivendo, que ele comece a se tranquilizar, que ele comece aos poucos a se acalmar e que nós possamos ter coragem e tranquilidade para sairmos finalmente de nossa casa. E também, assim, visitarmos nossos parentes que há tempo não vemos, os nossos irmãos, os nossos amigos. Pedimos tudo isso ao Pai Celestial, por amor de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Santo Espírito. Amém. Gostaria também nesse momento de convidar a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amados irmãos, agradeço imensamente a mais essa oportunidade de estar aí com vocês, levando esse momento de reflexão, louvor e oração ao nosso Deus. Que Ele continue sempre abençoando cada um de vocês, que Ele sempre continue orientando vocês, que Ele sempre continue trilhando ao lado de cada um de vocês essa nossa jornada aqui neste mundo. Reitero que, precisando de mim, podem entrar em contato comigo, podem conversar comigo, que com certeza estarei aqui de braços e ouvidos abertos para cada um de vocês. Fiquem em paz, que o Senhor está contigo. Amém.